Olá, aqui é o Henrique e hoje eu quero falar sobre uma luta universal, uma força que ela é invisível e que ela impede mais e mais pessoas de alcançarem seu potencial e ela é mais dolorosa do que qualquer outra coisa, que é a procrastinação. Isso aí é aquela lacuna, que ela é dolorosa e frustrante que fica entre intenção e ação. Você sabe exatamente o que você precisa fazer, você pode até de forma genuína querer fazer aquilo, só que você simplesmente não faz. E aí quanto mais você adia, mais aquele sentimento de culpa, ansiedade e uma aversão começam a se acumular, tornando essa tarefa ainda mais difícil de começar. Por muitos anos, eu acreditei que a procrastinação era um simples problema de preguiça ou mesmo uma má gestão do tempo. Então eu pensava que se eu apenas tivesse mais força de vontade ou então uma lista de tarefas melhor, o problema eventualmente ia se resolver. Só que aí as pesquisas mais recentes na psicologia e a minha própria experiência com as demandas que são mentais do esporte profissional acabaram revelando uma verdade que é muito mais profunda. Procrastinação ela não é uma falha no caráter, ela é um problema de regulação emocional. A gente procrastina porque a tarefa em questão faz a gente se sentir mal às vezes. E às vezes pode ser um tédio de um relatório, uma frustração com um problema difícil, uma ansiedade sobre o fracasso ou uma dúvida sobre as nossas habilidades. E aí a resposta natural e mais primitiva do nosso cérebro é evitar esse sentimento negativo, fazendo qualquer outra coisa que proporcione para nós um alívio para aquele momento. Eu, como atleta, tinha inúmeras manhãs que eu acordava todo quebrado, dolorido, cansado, e aí porque eu tinha enfrentado uma sessão de treinamento que era tão difícil, e a próxima eu sabia que ia ser igual. Ia ser aquela dor física, ia ser aquela dor psicológica, e aí a resistência e essa tentação de tentar escapar para ficar dormindo em casa era imensa. Então superar isso exigia muito mais do que só ter disciplina. Isso aí exigia um grande conjunto de estratégias que eu usava para conseguir gerenciar a minha própria resistência emocional. E hoje eu quero te mostrar por que você realmente procrastina e te dar algumas ferramentas que são práticas, que são baseadas em ciência, para quem sabe você finalmente superar esse problema. Só que antes de começar eu quero deixar um negócio claro, que a procrastinação ela não é uma fraqueza, ela é um mecanismo de enfrentamento que ele é eficaz e ele é de curto prazo para as emoções negativas. Então para a gente entender isso aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a batalha acontece aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Quando você se depara com uma tarefa que você considera desagradável, até mesmo de forma ameaçadora, existe um sistema que é chamado sistema límbico, dentro do seu cérebro, que é a parte emocional, que ela é não consciente, ela é basicamente uma parte que é da luta ou da fuga dentro do nosso cérebro. E essa parte aí, ela assume o controle. Então ela sente a emoção que ela é negativa associada àquela tarefa. Então, por exemplo, aí, o relatório que eu tenho que fazer é muito chato e vai demorar muito tempo. Ou então, sei lá, eu tenho medo de falhar num projeto e parecer uma pessoa estúpida. E aí, na realidade, o único objetivo é fazer você se sentir melhor naquele momento. Então, o seu cérebro, tudo que ele quer é eliminar essa ameaça. Esse cérebro nosso, emocional, ele sequestra a parte racional e que é orientada para o futuro do seu cérebro. Ou seja, o córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é a parte que entende os objetivos de longo prazo e as consequências. Só que uma batalha direta com as emoções que são imediatas e muito poderosas do nosso outro lado, que tem o sistema límbico, que eventualmente ele perde. Então, você acaba se voltando para alguma coisa que proporciona um impulso instantâneo no seu humor, uma sensação de alívio muito boa, e aí você pega, abre a rede social, assiste um vídeo no YouTube, vai, enfim, buscar um lanche, você começa a limpar a sua mesa. Só essa ação você já está criando uma fuga temporária do seu sentimento negativo. E aí está uma parte que é muito perigosa, porque isso aí funciona. Você acaba se sentindo um pouco melhor, o seu cérebro vai receber uma recompensa. Só que essa recompensa, ela reforça todo esse loop que a gente fica girando da procrastinação. E toda vez que você procrastina e recebe essa pequena dose de alívio, você está treinando o seu cérebro para fazer isso de novo uma próxima vez que você tiver uma emoção negativa.
Então a chave para você vencer a procrastinação não é só você virar e falar assim, nossa, eu vou apenas fazer, ou então ter uma força de vontade extra. É basicamente você encontrar a melhor maneira e a mais saudável de você aprender a gerenciar as emoções negativas que estão desencadeando esse sentimento de evitar. Basicamente é você trabalhar com o seu cérebro, não contra o seu cérebro. Porque uma das maiores razões pelas quais a gente procrastina é que a tarefa, a nossa lista de afazeres, ela eventualmente pode parecer muito grande, muito vaga, ou então de uma forma que intimide a gente. Ou seja, o pensamento de você virar e falar assim, nossa, eu tenho que escrever um relatório de 20 páginas. Ou então eu tenho que pegar e me dedicar o dia inteiro para estudar para os exames finais. Cara, isso aí é assustador. Isso imediatamente desencadeia sentimentos que vão da ansiedade até o estresse. E aí o segredo para resolver isso é você dividir essas tarefas em um primeiro passo, que ele seja tão mínimo e tão específico e, de certa forma, não tão ameaçador que o seu cérebro emocional nem vai sentir isso como negativo. Então é aquela famosa regra dos 2 minutos. O seu objetivo não é escrever o relatório inteiro. O seu objetivo é abrir o documento e escrever uma frase. Só isso. Qualquer um pode fazer isso. Tipo, isso é absurdamente fácil e quase impossível de você virar e falar não. Seu objetivo não vai ser, tipo, limpar a casa inteira. É literalmente colocar um prato na máquina de lavar louça. Então, o que acontece é que começar é sempre a parte mais difícil. Porque a lei da inércia, ela se aplica a nós humanos tanto quanto a lei física. Porque um objeto, quando ele está em repouso, ele permanece em repouso. Enquanto um objeto, quando está em movimento, ele permanece em movimento. Uma vez que você entende essa frase, é muito mais fácil você entender o próximo passo. Então, ou seja, uma vez que você coloca o seu tênis para correr, é muito mais provável que você vá realmente correr. Eu posso falar que na minha carreira na natação, tinha dias que a motivação estava lá, negativa. E o meu objetivo não era chegar e falar assim, nossa, hoje eu vou completar um treino absurdo porque eu estou me sentindo desmotivado. Não. Na realidade, meu objetivo é assim, ó, eu vou vestir a minha sunga, vou encher minha garrafinha e vou pular na piscina. Essa era a única coisa que eu tinha que fazer. Porque uma vez que eu estivesse dentro da piscina, o próprio momento sempre assumia o controle. Então aí que está a questão. Você diminui essa sua tarefa até que ela seja muito pequena para você conseguir falhar. Isso aí contorna totalmente a detecção de ameaças do nosso cérebro emocional e coloca a gente sempre em movimento. Uma outra coisa é que o seu próprio ambiente ele tem um impacto muito grande e muitas vezes invisível na forma que você se comporta. Então, por exemplo, você está tentando trabalhar em uma tarefa muito complicada, só que o seu telefone está na sua mesa, bem na sua frente, e eventualmente você está criando, né, um meio para o seu telefone estar interferindo com você e você então começa a ter essa procrastinação sem ter um esforço que você percebe. Ou seja, você está confiando inteiramente na sua força de vontade, que ela é finita, para resistir a uma tentação que é muito fácil e muito atraente do telefone celular. E isso aí é uma batalha que você vai perder, não tem jeito. Então, ao invés de você ficar confiando na sua força de vontade, comece a usar uma arquitetura de escolha. Então, ou seja, o que é isso? É você projetar o seu ambiente para tornar essa procrastinação mais difícil e essa sua fase de ação muito mais fácil e simples. Então é basicamente você aumentar o atrito para aqueles comportamentos que de forma distraída você vai fazer e diminuir o atrito para os comportamentos que são produtivos. Agora você está se perguntando como é que eu faço para fazer isso? Bom, a primeira coisa é para você aumentar o atrito com os maus hábitos, ou seja, se você vai procrastinar vendo televisão, tira a TV da tomada, esconde o controle remoto, tira da pilha do controle, enfim, coloca uma coisa em cada lugar. Se você fica distraído com a internet, às vezes baixa um aplicativo ou um programa no computador que vai bloquear os sites durante as suas sessões de trabalho. Porque uma pequena quantidade de esforço que é necessária para você acessar essa distração é muito mais
suficiente para você pausar e reconsiderar. Agora, para você diminuir o atrito com os hábitos que são bons, você precisa preparar o seu ambiente para o sucesso, antes de você começar a tarefa. Ou seja, se você quer se exercitar de manhã, cara, já deixa suas roupas prontas, seu sapato, garrafa, tudo preparado na noite antes. Se você precisa fazer um relatório muito importante, ter uma reunião, já prepara tudo, os arquivos, deixa tudo pronto no seu computador antes de você ir dormir, porque aí quando você acordar, o caminho sempre vai ter uma resistência menor e você já vai ser levado diretamente para aquela tarefa que você precisa fazer. Então, por exemplo, eu posso contar que durante as Olimpíadas eu optei por não usar meu celular, porque eu sabia que eu ia ficar distraído por muito tempo. Inclusive, a gente ganhou um celular na Olimpíada. Eu deixei um celular escondido, o outro celular eu nem ativei, e isso aí ficava longe de mim. Então, não ficava no meu criado, na minha cama, lá na Vila Olímpica. Não, ficava longe de mim, num lugar que eu não tivesse acesso simples, para que eu pudesse simplesmente sair do quarto e fazer outras coisas. Ou seja, você precisa literalmente ser implacável para você projetar o seu espaço de trabalho, o seu espaço de vida, para que eles consigam apoiar os seus objetivos. Porque a procrastinação é um problema emocional. Então a solução ela também tem que ser emocional. Porque às vezes a razão pela qual você não está conseguindo começar uma tarefa é simplesmente porque você não está no seu estado mental correto. Então, ao invés de você ficar tentando forçar a trabalhar quando você está se sentindo péssimo, você pode simplesmente ser mais produtivo primeiro em começar a mudar o seu estado emocional. É tipo um ritual pré-tarefa, vamos dizer assim. Então, você está lento, está desmotivado, qual que é a primeira ação que você pode fazer para mudar isso? Sei lá, pode ser escutar uma música que te dá um ânimo, pode ser, sei lá, fazer 20 flexões, ver um vídeo motivacional. Essas ações são tão simples e elas podem mudar o seu estado emocional, te dar uma energia de ativação que é necessária para você começar a ir atrás dos seus objetivos. Uma outra ferramenta que é muito poderosa é a autocompaixão. Então, não sei se você já ouviu falar disso, pode até ser contraintuitivo, só que é uma das ferramentas que são mais eficazes contra a procrastinação. Então, quando você procrastina, você frequentemente fica se criticando. Ou seja, isso cria mais sentimentos negativos de culpa e de vergonha para você. E aí, isso vai te tornar mais propenso a procrastinar de novo no futuro para evitar esses sentimentos. É basicamente você fica num ciclo vicioso de procrastinar. Tem alguns estudos que mostram que os estudantes que se perdoam por ficar procrastinando ao estudar para um exame, eles são menos propensos a procrastinar de novo no próximo. Ou seja, quando você der uma escorregada e eventualmente você vai escorregar, cara, reconheça, sem você ficar se julgando. Fala pra si mesmo, tudo bem, procrastinei, sou humano, falhei, isso aí não é um reflexo do meu valor. Então você já faz um plano que é muito claro e específico para quando e onde você vai abordar a tarefa seguinte. Então, por exemplo, eu não trabalhei na minha apresentação hoje, tá tudo bem. Porém, eu vou trabalhar nela amanhã, às 9 horas da manhã, por meia hora. Entendeu? Então essa combinação de você aprender a se auto-perdoar e ter um planejamento específico é absurdamente poderosa para quebrar esse ciclo de culpa. Porque a procrastinação ela não é uma sentença para a sua vida, ela não é quem você é. Ela é um hábito e, como qualquer hábito, pode ser sim mudado. Então para de pensar nisso como uma fraqueza do seu caráter, começa a tratar isso como um problema de gestão emocional. Então, porque você tornando a tarefa que você tem menor, você projetando o seu ambiente para o sucesso e você praticar essa autocompaixão de forma estratégica, você criou um sistema aí para desmantelar esse hábito da procrastinação. Ou seja, você pode fechar a lacuna entre a pessoa que você é e a pessoa que você quer se tornar. Depois de tudo isso, eu quero deixar um desafio para você. Pega uma tarefa aí que você está procrastinando, só uma, e aplica essa regra dos 2 minutos. Qual que é o menor passo possível que você pode dar para começar? Literalmente, um passo que leva menos de 120 segundos. E já me conta aqui nos comentários qual que é essa tarefa e qual que é a sua versão de 2 minutos dela.
Vamos aqui, eu e você, fazer um compromisso público e a gente se responsabiliza de forma mútua. Se esse vídeo aqui ressoou com você, te deu uma nova perspectiva sobre o que é a procrastinação e como se livrar dela, lembra de deixar um joinha, se inscrever no canal para mais estratégias que são práticas para uma mente mais forte e manda esse vídeo para alguém que pode estar sentindo tudo isso em silêncio. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!